Oi, gente. Esperar só entrar mais um pouquinho de gente pra gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir direitinho? Ei, Silvia, vocês estão me ouvindo direitinho? Ok. Ok, beleza então, gente. Esse é o nosso quinto episódio do projeto Ciência na Pandemia, que é um projeto de um grupo grande de professores do Colégio Estadual. E a gente resolveu fazer uma série de lives falando sobre os impactos da pandemia na nossa vida, conhecendo um pouco mais sobre a doença e sobre como a nossa sociedade está lidando com ela. E esse último episódio a gente resolveu falar sobre a saúde mental na pandemia, que não é segredo para ninguém, acho que estamos todos no mesmo barco e está sendo muito complicado, está sendo muito difícil e como a gente pode manter a nossa saúde mental e né, no meio de um contexto tão complicado. Para falar desse assunto, a gente convidou um psicólogo formado pela UFES, ele vai se apresentar um pouco melhor e ele trabalha como psicanalista e ele vai poder explanar melhor sobre o assunto para a gente poder conversar sobre isso. Eu vou chamar ele aqui. Vou aguardar ele entrar. Ei, Ei, Erli, tudo bem? tudo bem? Me ouve bem? Tá com Tô te atraso escutando bem. terrível ou dá pra conversar? Que isso? Tá ótimo. Então Então, tá. eu estava falando aqui para a galera sobre a nossa série de lives e eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua formação, que você vai poder falar melhor do que eu. Eu vi que você falou um pouquinho aí, né? Eu sou psicólogo, formado pela UFES, formei em 2005 e mais ou menos logo depois que eu formei, eu comecei lá no consultório SUS. Cortou? Me ouviu? Tá dando algum lag, enfim. Espero que funcione. Eu trabalhei no SUS um tempo, tanto em saúde quanto em ambulatório. Alguma coisa não vai bem. Eu parei porque o vídeo está travando, o seu vídeo está travando para mim, eu não sei se eu tô. Não, Tá me ele deu ouvindo uma bem. travada aqui, mas depois voltou. Travou duas vezes e voltou. Agora eu tô ouvindo. Tá. Deixa eu ver se eu trocando para 4G se vai funcionar melhor. Me dá um minutinho. Me ouve? Tô te ouvindo bem. Apesar de eu ter trazido o roteador para do lado do celular, ele continua dando algum tipo de lag. Vai ver que é a rede. Enfim. Às vezes é o horário também, o YouTube, o Instagram, cheio de live esse horário. É, foi o que deu. Olha Não, só, tranquilo.
Então, eu estou desde 2005 no consultório e eu trabalhei de 2006 a 2015 no SUS, tanto com unidade de saúde, ambulatório de saúde mental, e fiquei um tempinho na coordenação de saúde mental do município de Vila Velha também. Mas a minha atuação principal é como psicanalista. E aí, a discussão sobre o que é a psicanálise dentro dessa formação, ela é uma discussão viva, as pessoas, cada um tem uma concepção diferente, mas, bom, a psicologia tende a encarar a psicanálise como uma abordagem da psicologia, embora médicos exerçam psicanálise, outros profissionais exerçam psicanálise, e a psicanálise não se entende como disciplina nem da medicina, nem da psicologia, nem de lugar nenhum. Então, a gente tem uma peculiaridade de formação que seria um assunto para toda uma outra live, né? Eu fiz a minha pós-graduação de mestrado e doutorado na Federal do Rio de Janeiro em teoria psicanalítica, porque é o que me interessava. Acho que é isso, né? Faz 15 anos que eu estou atuando na área. Hoje eu estou exclusivamente no consultório. Já fui professor de psicologia do curso da Multivix também, por 1 ano e meio, mais ou menos. Mas hoje eu estou tomado aí pelo trabalho no consultório e com a paternidade e outras coisas mais. Tá certo. Então você tem uma longa carreira aí já caminhou bastante, né? 15 anos de profissão já. Ainda tem muito mais pela frente, mas um tempinho. Hoje em dia tem se falado muito sobre, acho que muito mais do que antigamente, do que há 10 anos atrás, sobre os transtornos de ansiedade. A gente tem falado muito mais sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que são esses transtornos de ansiedade e quais as características deles. Transtorno de ansiedade pode ser muita coisa, né? A gente mudou muito a forma de entender como os sofrimentos psíquicos, hoje a forma mais usual de dizer sobre isso é sofrimento psíquico, ou sofrimento mental, ou desordem, né? Transtorno mental é um termo um pouquinho mais antigo, mas é recente também. A gente mudou muito a forma como a gente classifica, lida e pensa o que é um sofrimento psíquico ou um transtorno mental. Né? Doença mental já foi um termo, problema mental já foi um termo, enfim. Um transtorno de ansiedade é uma coisa que entra em conflito com duas concepções muito atuais. Uma que a gente chama de a psicopatologia descritiva, que é o quê? Né? Você olha para a pessoa, você vê como é que ela está, você descreve o que você está vendo. E aí, se a descrição for diferente, você dá um nome diferente para aquilo. Né? Então, em termos de psicopatologia descritiva, você vai dizer que a pessoa ansiosa é aquela que está sempre preocupada, o coração bate mais rápido, sempre tem a sensação de que uma coisa ruim pode estar acontecendo, pode ter dificuldades para dormir, pode, assim que algum tipo de problema estiver sendo pressentido, né? Você acha que uma coisa vai dar problema, já antecipa esse problema, está sempre pensando 2, 3 passos à frente do que está acontecendo agora, vive mais no futuro, na projeção do que no presente e tudo mais. Só que tem manifestações muito diferentes disso. Né? Suar frio, isso também é uma manifestação, enfim. Né? Você pode estar desde um sentimento ruim de que algo pode acontecer, tem alguma coisa acontecendo que você não sabe o que é um sentimento mais difuso, né? Está muito interno, você não sabe dizer o que está acontecendo, você não está vendo nada de diferente acontecer do lado de fora, mas você sente. Isso é um ponto. Que é uma ansiedade generalizada, chama de transtorno de ansiedade generalizada no CID, né, na CID. Até os ataques de pânico, né, que é simplesmente uma sensação de pavor, de desespero, onde a pessoa pode sair correndo, largar o carro no meio da rua, achar que está morrendo de ataque cardíaco, né, que é muito mais grave, muito mais intenso, né? E isso pode acontecer em vários cenários diferentes. Você pode ter algum tipo de explicação para o que está acontecendo. Essa explicação pode ter fundamentos na realidade mesmo. Está acontecendo, vou perder meu emprego. Né? Ou está acontecendo um conflito com a polícia e o tráfico perto da minha casa. Existe uma pandemia aí fora. Né? São problemas que estão acontecendo e que te geram um sentimento de apreensão, de ansiedade,
E aí você pode estar sentindo uma ansiedade que a gente chama de adequada à realidade, quer dizer, isso faz você tomar medidas de precaução, você usa máscara na rua, você higieniza suas mãos, você evita ir para bar, quiosque, você evita ir para boate, você evita ficar com alguém que você conheceu no Tinder, porque você não sabe quem é, se está contaminado ou não, né? Você está usando a sua ansiedade para se proteger, é uma coisa. A outra é quando ela está em excesso. Né? Em excesso é o quê? Você nem sabe como responder ao problema, ou porque não tem como responder ao problema. Por exemplo, o governo do estado manda você voltar para dar aula, né, sabendo que tem uma pandemia. O que você faz? Você pede para sair ou você vai mesmo assim? Isso é uma ansiedade. Né? Essa impossibilidade de estabelecer uma solução para um problema que você está sentindo gera uma ansiedade. Ou ela pode estar em excesso em termos de inadequação. Existe uma pandemia, não vou sair de casa, eu vou estocar papel higiênico, álcool em gel aos montes, e um monte de tipo de alimento não perecível, não vou nem pedir nada por iFood, porque vai que a caixinha está contaminada, né? Eu vou evitar falar com qualquer um, eu vou evitar sair de casa, eu não vou nem tomar sol, né? Porque, sei lá, se esse vírus vem pela janela, deixa a janela fechada, de preferência, ar-condicionado desligado, porque o filtro pode ter o vírus. Então, quer dizer, é uma medida excessiva, né? Você não está conseguindo ouvir alguma coisa da sua razão. E o outro ponto, né, é um sentimento muito intenso de ansiedade por causa de uma coisa real, né, mas que não gera nenhum tipo de resposta efetiva. Também está em excesso. Por fim, a gente pode entrar, né, numa ansiedade que já não é tão ligada à realidade, que são as internas, que podem apresentar todos esses excessos também, preocupações, projeções, mas que elas podem ter um excesso que já não é mais simplesmente de intensidade, mas de descolamento da realidade com o sentimento. Um delírio, por exemplo. Né? Existe um agente do governo ali embaixo que, se eu sair de casa, ele vai mandar me prender. Uma paranoia, por exemplo. Isso pode gerar muita ansiedade. Então, por isso que eu digo que a ansiedade é um tipo de transtorno que vai percorrendo um monte de categorias clínicas. Quando a gente fala de fobias, fobia é uma categoria clínica que lida com ansiedade. Mas não tem delírio na fobia, tem exagero. Né? As neuroses obsessiva-compulsivas, mania de limpeza, né? Vou lavar tanto a minha mão que ela vai ficar ferida, está com muito medo da doença. Isso é um ponto. Né? Um pânico. Qualquer problema eu me desarvoro, eu grito, eu não sei organizar a minha reação. Uma neurose histérica. Ou delírio, a paranoia, a perseguição, uma psicose. É uma categoria transestrutural. Não sei se eu consegui me fazer entender. Com certeza fez. Assim, uma pergunta que está até fora aqui, mas eu fiquei curiosa. Como que a pessoa consegue identificar essas coisas nela mesma? Porque dependendo da profundidade disso, do espectro onde ela está encaixada, fica bem difícil, né? Fica muito difícil. Tem pessoas que um outro vai indicar que ela está em excesso. Olha, você está excessiva, não é assim. Já procurou um psicólogo, né? Você falou isso com seu médico. Dá uma ligadinha, né? Conversa. Porque se a pessoa racionaliza muito o medo em excesso, ela vai dizer assim, não, mas está funcional. Tem uma pandemia aí, por exemplo. Né? Ou se ela está delirando. Não, eu sei que tem um agente lá embaixo para me prender. Né? Não tem muita dúvida. Ela sente que o sentimento dela de ansiedade, de medo, e ansiedade também é medo, né? Apreensão, medo, pavor. Ela sente que tem justificativa, não é psicológico. E assim, a pior coisa que você faz é dizer assim, olha, você tá com um problema aí, psicológico. Não, conversa com o seu médico, né? Ou então você tem um colega, um conhecido que sabe lidar melhor, às vezes até psicólogo, ou psiquiatra, assim, né? É terapeuta. Dá uma conversadinha com o fulano, né? Vê como é que tá isso, que tá em excesso. Muitos pacientes mais graves, a gente usava essas táticas no SUS. Né? Não é de mentir, mas é de contar uma verdade que possibilita a pessoa se ajudar. Né? A pessoa está com um delírio psicótico terrível, está morrendo de medo porque o Lula vai vir pegar ela. Né? Um caso que aconteceu comigo uma vez. Assim. Eu não vou dizer assim, vai para psiquiatra. A pessoa vai dizer, pô, tá me achando que eu me chama de doido? Não vou. Você é maluco, você vira inimigo. Né? E que eu disse, olha, como é que está seu sono? Eu não consigo dormir, estou preocupada com o Lula o tempo todo. Então, olha só, né? Você precisa dormir, não precisa? Preciso. Vamos para o médico para ele te passar um remédio para você dormir?
né? Você não vai dizer que a preocupação da pessoa é falsa. Né? Você vai dizer, conversa sobre isso para você ver se você consegue pensar o que fazer. Conversa com alguém, um psicólogo, para você ver se você acha uma solução para o seu problema, porque você não está conseguindo ver. Né? Não dizer que tem um problema, né? Senão você cria resistência, a pessoa não vai. Ser empático, né? Tá raro, Então, tá um pouquinho de difícil. conhecimento. Tá difícil. Todas essas coisas que você falou acabam causando quadros de extrema tristeza ou às vezes de muito desânimo. E como que a gente consegue identificar a diferença entre isso, tipo desânimo, tristeza? Ah, tem dia que eu não quero levantar da cama porque o mundo tá muito difícil, de depressão propriamente dita. Depressão é um termo que surge lá na neurologia. Como? Né? Eles botam lá os sensores para medir a sua atividade cerebral. Não sei se eletroencefalograma pode ou não detectar. Deixa eu ver se volta, porque deu um pequeno lag. Não, Voltou? para mim não aconteceu nada, não. Então tá bom. Ou se são as imagens um pouco mais sofisticadas, né? Uma espécie de mapeamento de atividade cerebral e tudo. O que acontece? Você tem um gráfico de atividade cerebral. Né? Ele vai ficar mais ou menos flutuando ao redor de um eixo, né? De uma média. Né? Quando você tem uma baixa nesse gráfico de atividade cerebral, abaixo da média da atividade comum, você vai dizer que há uma depressão do sistema nervoso central, uma baixa na atividade, né? Na atividade cerebral, atividade nervosa da pessoa. O termo depressão vem daí. Né? É como se fosse a depressão geográfica, né? O vale aí. Nossa, entendi agora. E aí isso se popularizou dentro do discurso psi, dentro do discurso sobre mental, né? Sobre sentimento, como um nome novo. Tristeza e depressão, em termos técnicos, talvez não tenha diferença nenhuma. Você pode pegar uma pessoa que perdeu um ente querido, alguém morreu. Você vai lá e manda fazer esse exame neurológico e vai achar uma depressão, né, na atividade. Então, isso não caracteriza um fenômeno novo. É luto. Né? E da mesma forma que começou sem precisar de nenhum agente químico, né, não foi nenhum remédio que a pessoa tomou, não foi nenhuma droga que a pessoa tomou, não teve nenhum tipo de agente físico, né, uma pancada, um trauma, né, um traumatismo físico, eu estou dizendo. Né? Começou porque alguém morreu, começou porque você perdeu alguma coisa, começou porque você se sentiu decepcionada, traída, né, frustrada. Então, isso também pode ser revertido com um trabalho psíquico. Começou com um trabalho psíquico, né, geralmente a gente enxerga esse período depressivo como um período de luto por alguma perda. Né? Existe um trabalho psíquico a ser feito. Aí, mais uma vez, a gente vai na questão das intensidades. É uma tristeza, é um desânimo, está difícil fazer as coisas. A gente pode tentar um tratamento psicológico ou psicanalítico, você pode tentar recuperar as atividades que dão prazer, mas aí isso pode piorar a situação, por quê? A pessoa busca algo que ela gostava, ela vai lá, aquilo não dá mais o prazer que ela sentia, e ela piora. Não tem um jeito mesmo, acabou. Porque isso é a sensação de quem vai entrando num quadro mais grave, de que nunca mais vai voltar a ser como antes. Nunca mais vai gostar de comer o que comia, nunca mais vai gostar de beber o que bebia, nunca mais vai se apaixonar por ninguém, nunca mais vai sentir orgulho de si, nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Isso pode acontecer. E aí que as coisas começam a entrar num desânimo que, por exemplo, pode levar a uma ideação suicida. Não é uma consequência, não é uma implicação sempre verdadeira. O suicídio nem sempre vem de um quadro depressivo, o quadro depressivo nem sempre está em ideação suicida, mas esse desânimo, esse choque constante com a falta de prazer e de felicidade pode levar a um sentimento de desistência. Né? Para o mundo que eu quero descer, se o mundo não parar, eu paro. Paro eu. Pulo da janela, desembarquei. Esse é o ponto. Mas a depressão em si é mais transestrutural ainda do que a ansiedade. Né?
ela pode estar dentro de estados normais da mente, sem nenhuma alteração significativa, porque aconteceu algo que tirou algo de você, te desanimou. E ela pode estar dentro de quadros patológicos, né? Vou entrar mais uma vez no extremo do delírio da psicose, né? A sensação, ou a certeza, na verdade, né, que você recebe uma mensagem divina de que você não presta, de que você está condenado, você é um lixo, você escuta uma voz dizer isso a você, né? Isso te derrota, tá? Então, existe uma falta de disponibilidade real na depressão, né, de, metaforicamente falando, né, de energia psíquica para investir nas coisas. A gente chama de libido de psicanálise, né? Freud foi muito criticado por isso, porque libido é um termo que vem aí do latim, bate um pouco com o alemão, né, com o amor, ich liebe dich, eu amo você, né? Tem a ver com tesão também, né, com excitação, então é um termo meio chulo também. Mas é isso, é aquele tesão mental, isso abaixa mesmo em estágios depressivos. Pode até chegar perto de sumir. Né? Mas eu queria abordar um ponto que eu acho que é mais importante para a gente agora. A gente está numa pandemia, eu ainda faço isolamento social, eu não sei quantos ainda fazem, né? Acho que muita gente está na rua, inclusive dispensando a máscara, enfim. A gente necessariamente, por um tempo, e alguns ainda continuam, estamos privados de coisas que a gente fazia que satisfazia a gente. De dar um passeio no shopping, de dar um rolê pela cidade, de ir para um barzinho, de ir para a igreja, sei lá, de passear, de conhecer gente, né, de estar perto dos amigos, de encontrar alguns familiares. A gente ficou privado disso tudo. Essas atividades, elas não existem na nossa vida à toa. A gente não faz isso só porque todo mundo faz quando a gente está bem, né? A gente faz isso porque isso, de alguma forma, coloca a gente no funcionamento de satisfação que vai recuperando, né, a nossa felicidade de viver. Sextou, né? Deu 6 horas, deu 5 horas, acabou meu turno, férias. Né? Essas coisas não existem. Fim de semana e férias não existe porque o mundo é bonzinho e gosta de passear. Desde que se instalou o regime de trabalho capitalista industrial, fez-se um cálculo. Depois do 6º dia de trabalho, a produtividade dos trabalhadores cai e o número de acidentes começa a aumentar, o número de erros e acidentes. E se você dá de 1 a 2 dias de folga, quando volta na segunda-feira tem bem menos erro, bem menos acidente, a produção está meio baixa, mas ela vai subindo até quarta, quinta-feira e ela volta a descer e os erros voltam a aumentar. Então você faz intervalos cíclicos, porque as pessoas não conseguem manter um ritmo indefinidamente. É como corrida, gente. Uma coisa é você correr 100 metros, outra coisa é você correr 2 quilômetros, outra coisa é você fazer uma maratona. São ritmos diferentes. E você quer matar alguém, você fala, vamos correr 1 quilômetro. A pessoa dá tudo de si nesse 1 quilômetro e fala, mais um. Né? O personal trainer adora fazer isso, para levar você além do seu limite. Né? Então a gente precisa dessas quebradas de ritmo, de mudança de áreas de atividade, para a gente exercitar partes nossas que não são exercitadas, por exemplo, durante o trabalho, né? Ou durante as tarefas da casa. E a gente, no tempo de pandemia, a gente vai sendo privado disso, e a gente vai substituindo por outras coisas que a gente acha que pode compensar. Por exemplo, Netflix. Por exemplo, o aumento do consumo de rede social. Por que o Instagram dá lag essa hora? Tá todo mundo fazendo live. Pô, né? São 6h50 quase. A gente já teria parado de trabalhar em outros momentos, se a gente não trabalhasse noturno, mas a gente está aqui trabalhando. Né? Isso tudo foi aumentando. Isso vai gerando um desgaste que às vezes é silencioso. Você pensa, pô, tô com a minha família, tô com meu namorado, tô com meu filho, posso assistir coisas, posso ler coisas, né? Posso fazer lives, a gente pode brincar, a gente pode se divertir. Por que isso não está bastando? Eu nem estou sentindo falta de sair, eu nem estou sentindo falta de shopping, estou consumindo menos, estou guardando mais dinheiro, estou ganhando menos, mas também consegui gastar menos, então as contas se equilibraram, muita gente tem dito isso, né? Por que eu estou ruim, então? Por que eu estou mal? O que está acontecendo? Né? Você não consegue localizar onde é que está o problema. Porque nem sempre você sabia o que estava fazendo quando estava fazendo. Esse é o grande problema que eu estou vendo hoje no sentimento de exaustão.
é um misto de desânimo com uma apreensão difusa, a ansiedade leve, a tristeza leve, mas uma desistência, né? Vontade de desistir de tudo. Não estou falando de ideação suicida, não. Um sentimento de estafa, né? A gente pode pensar na tal da burnout. Eu suponho, né, que a gente não esteja sabendo localizar o que está fazendo falta para a gente. E aí o pior, se a gente localizasse, ia adiantar alguma coisa? A gente ia poder fazer alguma coisa a respeito? Eu até acredito que algumas pessoas que voltaram a sair, a encarar a vida com uma certa negação do que está acontecendo, até nem estão negando, elas só cansaram e resolveram que o prejuízo de pegar a corona é menor do que estavam sentindo. Espero que elas estejam certas. É Mas, complicado. Enfim. Então, assim, considerando tudo isso que você falou, a gente pode falar que a depressão, é óbvio que você deu uma explicação bem mais profunda, né? A depressão é algo fisiológico às vezes e algo psicológico outras vezes, que depende, às vezes depende do meio onde a pessoa está e do que ela está vivendo, de algo externo, e às vezes não, às vezes é algo fisiológico dela, ou todas as vezes vai ter essa ação fisiológica. tudo que a gente sente passa pela bioquímica cerebral, né? Tudo está lá relacionado aos neurotransmissores, às atividades cerebrais. Isso vai ter uma atividade cerebral correlata, que nem sempre é mapeável, como a neurociência gostaria, a neurologia e a neurociência. Existe alguma cartografia do cérebro, mas isso nem sempre é uma correspondência muito segura, né? O que não quer dizer que a causalidade seja exclusivamente bioquímica. Na verdade, a maior parte dos sofrimentos mentais não encontra causalidade bioquímica alguma. A não ser certas discussões genéticas, né, de transmissão, mas que nunca conseguem provar exatamente de uma maneira cabal isso. Não é um consenso científico, são várias hipóteses, né? E também existe toda a hipótese da psicogenética. Minha mãe é depressiva, meu pai é depressivo, eu herdei geneticamente a depressão deles. Tá, mas você foi uma criança criada num lar com uma mãe depressiva e um pai depressivo. Até que ponto isso é comportamental? Até que ponto isso é genético em termos biológicos? É muito difícil, é claro que a gente vai achar diferente de mim, né? Mas é muito difícil, ainda não se estabeleceu uma metodologia que vincule claramente uma coisa a outra, né? Satisfatoriamente para estabelecer um consenso científico. Quanto que a gente acha que remédio é um bom apoio? Quando o sentimento é persistente, você procura uma psicoterapia, procura o que você gosta de fazer, não some. Quando ele é muito grave, você começa a perder trabalho, não se ocupa mais do seu cuidado, não cuida mais das suas coisas, né? Tem gente que nem vai ao banheiro mais, né? Às vezes se urina, não levanta, não toma banho, né? Não consegue sair de casa de medo. Aí, pô, não vamos fazer essa pessoa passar de 3 meses, 6 meses, 1 ano nesse estado, até porque ela pode nem durar esse tempo. Vamos entrar com tratamento medicamentoso para amenizar essa intensidade. Em paralelo, a gente faz uma psicoterapia, uma psicanálise, né? E assim que os sintomas começarem a entrar numa certa remissão, num trabalho conjunto com o médico que está administrando esse medicamento, a gente pensa num desmame, numa diminuição, numa alteração. Né? Em estados mais graves, as psicoses, por exemplo, na minha época de estudante universitário, né, que a gente é muito, muito entusiasmado com as nossas causas, né? Existe uma militância anti-medicamentos entre o discurso, né, no discurso universitário. Eu não faço mais isso. Depois de trabalhar no SUS com psicose e ver o efeito da medicação, a importância da medicação, não faço mais isso. Não acredito mais que medicamento está aí só para controlar e docilizar o sujeito. Né? Enfim, tem seu lugar. Tá? Já que você tocou no assunto de medicação, tem uma pergunta sobre isso. Qual a importância, você falou sobre desmame, sobre o controle do uso do medicamento. Fala um pouquinho sobre a importância das pessoas usarem o medicamento com o acompanhamento de um profissional. Porque, às vezes, as pessoas vão lá e arrumam o medicamento, não sei como, Sim. e ficam... Eu lembro que na minha época da faculdade... Eu sei. Na época que eu fiz graduação, fiz um curso de exatas, então a galera enfiava o cara na Ritalina e indiscriminadamente era loucura. Doping acadêmico.
No alpincamento. E as pessoas tinham problemas depois com isso. Então, fala um pouquinho sobre a importância do profissional de saúde, do uso do medicamento, mas junto com o acompanhamento do profissional de saúde. Tem várias situações com isso, né? Por exemplo, se a gente for discutir saúde pública e saúde mental a sério, né? Por mais que psicanaliticamente a gente não acredite muito em saúde mental, a gente é tudo meio dodói da cabeça mesmo, senão a gente não tinha esses conflitos políticos todos, esses conflitos, né, religiosos, étnicos, enfim. Isso é tudo doença da gente. A gente é uma criatura muito débil, né? A verdade é essa. Tem uma debilidade mental que é a norma. Né? Saúde mental não está sofrendo muito com a própria debilidade mental. Né? Então, assim, medicamentos, a gente trata como saúde pública e política de saúde mental, a automedicação é a mesma coisa que beber, fumar um baseado, usar uma cocaína, usar um clonazepam, né? Usar uma fluoxetina de maneira não supervisionada, está no mesmo nível. A gente considera automedicação. Tá? Por quê? Porque, primeiro, tudo depende da dosagem. Né? Dosagens maiores de certos remédios podem ser mais prejudiciais que dosagens menores de certas drogas lícitas ou ilícitas. Não estou entrando em nenhum tipo de discurso sobre legalização ou guerra às drogas, isso é outro papo. Nem gosto muito desse papo, para falar a verdade. Enfim, não é muito a minha praia discutir isso, mas é nesse ponto que as coisas estão. Né? É o mesmo nível. Por quê? Tem uma categoria de remédios, geralmente os remédios para ansiedade e os remédios para dormir. Né? A maior parte deles é o que a gente chama de benzodiazepínicos, né? Um tipo de molécula, né, que está presente em muitos deles, mas nem todos. Né? Eles têm um efeito de dependência, assim como o álcool. Geram dependência numa velocidade semelhante, geram toxicidade hepática, atacam o fígado de maneira semelhante, né? E causam tolerância, como, por exemplo, o álcool. O que é tolerância? A cocaína também causa tolerância, também causa dependência. Né? Dependência o seu corpo começa a se habituar com aquela substância para funcionar. Ele usa ela no metabolismo dele, no funcionamento normal dele. E aí ele se acostuma com aquela substância. É tipo você cortar carboidrato na dieta. Né? Você está acostumado a comer arroz, comer pão, comer doce, etc. Você corta. Seu humor fica pior, dá dor de cabeça, dá aquele hálito ruim, perde peso, um efeito colateral desejado, né? Enfim. É mais ou menos a mesma coisa quando você usa álcool, né? E alguns outros remédios. Eles vão entrar no seu funcionamento e vão causar uma dependência para além da psicológica. Porque gostar da droga e não querer ficar sem é uma dependência psicológica. Ela entrar na sua química gera um outro tipo de dependência. Tá? Se você fica sem uma droga da qual você depende quimicamente, você sofre os efeitos da abstinência. Pode ter crise convulsiva, pode ter uma desorganização mental, pode ter uma diminuição do seu ânimo, né? Você entra em certas situações onde você sente sintomas muito ruins porque você não está tomando a droga. Você não tinha antes de tomar, você ficou dependente dela, você passa a ter quando você não usa mais. O Rivotril faz isso, o diazepam faz isso, o clonazepam, uma série de remédios para ansiedade, o Cadil da vida. O professor adora o Cadil, pelo menos eu adorava um tempo atrás. Faz isso. Então, se você toma na dose errada, você vai ficar dependente mais rápido. E quando você fica dependente de um remédio que gera tolerância, que é o outro ponto, significa que a dose dele deixa de fazer efeito para você. Para você sentir o mesmo efeito, você vai ter que aumentar a dose. Uhum. E quando a dose deixa de fazer efeito para você, você também pode sentir certos sintomas de abstinência. Mais a menos, mas pode sentir. O problema é, por exemplo, Rivotril. Né? O pessoal diz que toma e é meditação em comprimido. Né? Você fica zen depois que você toma. Por 3 meses, por 6 meses. Vamos supor que você esteja tomando 0,25. Você vai ter que passar a tomar 0,5. Daqui a pouco você tem que tomar 1 miligrama de Rivotril. Daqui a pouco 1,5. Né? E é o médico que tem que controlar isso. Tá? Se não, daqui a pouco você está tomando 4 comprimidos de 2 miligramas de Rivotril, 2 miligramas de Rivotril, né, para conseguir ter o mesmo efeito. E aí ele está atacando seu fígado, está te deixando numa dependência muito pior para você desmamar, que é você retirar esse remédio. Não pode retirar de vez. Cansei de atender gente que fica revoltado com o remédio, joga tudo no vaso da descarga.
Ah, não quer tomar isso não. Pum, joga no vaso da descarga. Dá 2 dias, tá biruta da cabeça. Não porque seja maluco, mas porque bagunçou a bioquímica cerebral toda. E tem que lembrar disso. Remédio, né, psicoativo, remédio psiquiátrico, ele está mexendo com a sua bioquímica cerebral, com a sua fisiologia cerebral. Se você fica em abstinência por ele, você vai ter efeitos psicológicos muito malucos. Né? Ilusões, alucinações, desorientação, perda de memória, não consegue dormir, dorme demais, quer sair comendo o mundo todo, não tem vontade de comer mais nada. Então, né? Desmame é isso, você reduzir gradualmente, trocar medicamento por outro, vai diminuindo a dose e não sofrer efeito de abstinência. E os outros remédios têm outros problemas. Os antidepressivos, pra você ter uma ideia, nas primeiras 3 semanas de uso de antidepressivo, o número de suicídio das pessoas aumenta. Porque ele demora de 1 a 3 semanas para fazer efeito terapêutico, mas ele já faz os efeitos colaterais. Se você não está acompanhada com o médico para você reportar isso, para ele te dizer isso, você pode se surpreender e acabar achando que tem uma coisa errada com você mesmo. Então, enfim, né? Tomar remédio psiquiátrico sem orientação médica é a mesma coisa que se automedicar com droga. Não tem grande diferença. A não ser, claro, se for uma droga ilícita, você também está envolvido com crime, com a marginalidade, com o risco, que as drogas lícitas não conferem. Mas é só essa a diferença. Entendi. É bem sério o assunto, né? É bom Bastante. a gente falar sobre isso. Para a gente finalizar, tem mais 2 perguntas aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho. Quando eu fui fazer o banner de divulgação, eu coloquei psicólogo, psicanalista. Aí depois a Fabi até me corrigiu e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença desses profissionais que trabalham com a saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, o neurologista, quando procurar cada um. Vamos pegar os 2 da medicina, que são um pouquinho menos polêmicos de explicar. Né? A pessoa faz o curso de medicina, 6 anos, se ela passar direto em tudo, né? E depois ela pode fazer uma residência médica, que são 2 anos, que funciona como uma espécie de especialização prática do trabalho. Um médico formado vai fazer uma residência com um neurologista em algum lugar, ou com um psiquiatra em algum lugar, que é um outro médico, e vai aprender a trabalhar como psiquiatra ou como neurologista com esse outro médico, com esse outro serviço de neurologia ou psiquiatria, né? E ele mesmo vai poder, depois de passar por uma certificação lá das associações médicas, né? Da Associação de Psiquiatria, da Associação de Neurologia, geralmente é uma prova, um exame prático, ele pode pegar um certificado de que ele é neurologista, de que ele é psiquiatra, etc. e tal. Né? Então, são médicos, eles podem exercer psicoterapia, porque a psicoterapia não é prática privativa do psicólogo, mas eles não têm formação na graduação em psicoterapia. Eles podem aprender isso à parte na carreira deles. Médico geralmente trabalha com aquelas perguntas diagnósticas, ele chega ao seu diagnóstico, ele vai te prescrever uma conduta. Essa conduta pode ter ou não remédios, geralmente tem. Ele pode prescrever exames adicionais também. Raio-x, tomografia, hemograma, esse é um médico. Qual que é a diferença do psiquiatra para o neurologista? O neurologista trabalha com nervo, tecido nervoso, né? Feixes nervosos, cérebro, coluna, nervo. O neurologista não só trata de cabeça, de encéfalo. Lesões na coluna são assuntos de neurologista. Lesões nervosas na perna, por exemplo, dor no ciático pode ser assunto de neurologista. Né? Ele também trabalha com processos encefálicos, por isso que às vezes se consulta um neurologista para situações de sofrimento mental. Tá? Particularmente, eu acho que a sensibilidade dos neurologistas para prescrever remédio, de forma geral, tem neurologistas que não, claro, né? Para prescrever remédio é um pouco acima do que os psiquiatras. Eles tendem a passar doses de medicação ou tipos de medicação mais coerentes com as lesões no tecido ou as más formações no tecido. Né? O psiquiatra, ele estuda as categorias mentais, não são nervosas, embora ele estude neurologia durante a formação dele, porque ele é médico. Ele estudou na graduação dele sobre nervo. Né? Mas ele vai para o campo dos transtornos mentais e comportamentais. Então ele trabalha mais com o sutil. Sutil em que sentido? Ele não está lidando muito com o tecido, mas com comportamento, com sentimento, com relato, né, com observação. Claro que se ele medica pensando no funcionamento fisiológico da pessoa.
Só que ele medica pensando na mudança comportamental, na mudança emocional, e não na mudança do tecido. Essa é a diferença de sensibilidade que eu vejo. Então, se você não tem lesão nervosa, intoxicação que deu lesão nervosa, né, ou alteração neurológica, não tem má formação neurológica, não tem nenhuma síndrome neurológica, né? O melhor é o psiquiatra. Tá? Quem vai definir isso, Erli? Como é que eu vou saber? Vai no médico. O médico vai te encaminhar. Tá? O que é um psicólogo ou um psicanalista? Ou um psicoterapeuta? Né? Ou um terapeuta? Né? Psicologia é outro curso superior de graduação. A gente vai estudar uma série de coisas. Psicologia animal, psicologia humana, psicologia de grupo, psicologia comportamental, psicanálise, psicologia humanista, tem a psicologia clínica, psicologia social, né, a psicologia organizacional, que é para trabalhar com empresa, com RH, psicologia, análise institucional, tem um monte de campos na psicologia que não são só a clínica psicológica. A clínica psicológica é você usar a psicologia para tratar o sofrimento mental das pessoas. Né? A psicoterapia é isso. É usar a psicologia para fazer uma terapêutica. Terapêutica é tratar sofrimento de alguém, dor de alguém, doença de alguém, né? Então, usar a psicologia para fazer terapia é fazer psicoterapia. Né? O que é uma terapia? A pessoa pode estar falando de psicoterapia, ela pode estar falando, por exemplo, de uma terapia médica, né? Me fugiu qualquer nome aqui. E ela pode estar falando, por exemplo, de uma terapia holista. Né? Eu vou fazer cristaloterapia, aromaterapia, né? Terapia de floral. Essas terapias holísticas ou práticas integrativas, né? Elas não são campo da psicologia. Não tem nada a ver. Tá? É uma terapia que tem relação com pensamento místico, com pensamento holista, né? Não são psicológicas. Né? As psicoterapias têm várias diferenças entre si. A psicoterapia comportamental, a psicoterapia psicanalítica, a psicoterapia humanista são maneiras diferentes de fazer terapia com psicologia. A psicanálise, que é a abordagem que eu sigo, né, ela tem uma filiação ao pensamento de Freud. A gente vai entrar num papo acadêmico. Né? Qual que é a diferença de Freud para Jung, para Skinner, para Rogers, que são os fundadores, né, de algumas linhas? Skinner nem é, o Watson, mas enfim. Então, assim, o Freud, a psicanálise tem uma aposta na hipótese que existe um inconsciente. O que é isso? Nada místico, nenhuma conexão com outro mundo, né? É só que o que a gente experimenta como consciência, né? Isso que a gente vê, que a gente escuta, que a gente consegue escutar dos nossos pensamentos, consegue visualizar dos nossos pensamentos, isso é consciente. Só que os processos mentais, eles vão além do que a nossa consciência consegue perceber. Existe uma lógica de funcionamento mental, e a neurologia contemporânea dá conta de explicar isso, né? Processos que acontecem no seu cérebro, que estão decidindo coisas por você, sem que você saiba. Né? Atitudes que você toma primeiro e pensa depois. O ato impulsivo é o ato humano por excelência. Não, essa história de ato ponderado é muito problemática. Porque geralmente o ato ponderado é o ato que você nunca comete. Você fica pensando, e uma hora você decide errado do mesmo jeito. É mais ou menos assim. Né? Então, o Freud aposta na hipótese do inconsciente, ele aposta que ao analisar os seus atos imponderados, né, e as atitudes, os pontos cegos do seu funcionamento, você vai aprender alguma coisa sobre a forma como você funciona e quem você é, que vai mudar a sua maneira de se relacionar com você mesmo. Essa é a aposta freudiana. Né? Então, a psicanálise vem dessa raiz, a gente trata com a hipótese do inconsciente, a comportamental não lida com o inconsciente, por exemplo. Outras abordagens podem usar noções de inconsciente diferentes. Por exemplo, a psicologia analítica do Jung. Jung não é psicanalista. Tá? Ele rompeu com Freud, e Freud falou, não chama o que você faz de psicanálise, dá outro nome que você faz. Aí ele chamou de psicologia analítica. Né? Ele tem a hipótese do inconsciente coletivo, que seriam mitos e arquétipos comuns à humanidade no nível inconsciente, que é transindividual. Essa é uma hipótese que a psicanálise considera mística. A gente não trabalha com isso. Tá? Tampouco o inconsciente é simplesmente a sua interioridade. Porque o mais interessante do inconsciente da psicanálise, né, a questão radical da psicanálise é a seguinte. Se a gente falasse assim,
olha, seu inconsciente é uma coisa meio autista, meio solitária que funciona em você, que faz você acreditar que tudo que você quer é possível. Por isso que você faz besteira, né? Se fosse assim, seria mais fácil a gente entender. Principalmente pela nossa época narcisista, né? Que a gente acha realmente que o mundo tem que girar um pouco ao redor das nossas concepções e tal. O problema não é esse. O problema é que seu inconsciente não concorda com você. Ele introjeta alguma coisa do outro. Geralmente, os primeiros outros da vida da pessoa são os pais, por isso a importância da família na psicanálise. Não é uma caretice conservadora, só porque é assim que as coisas se dão, né? Você introjeta os valores, o olhar que esse outro lança sobre você, e você se olha a partir de dentro com esse olhar. E é por isso que a sua estima não é compatível com o que você gostaria, porque não é você quem te avalia. É uma parte sua que está alheia de você mesmo. Essa que é a questão da psicanálise. Esse que é o ponto. A perturbação mental comum a todo mundo. Por isso que a gente não trabalha muito com a hipótese de saúde mental. A gente trabalha com a hipótese de aceitação mental. Aceita o seu mental. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É por aí. Entendi. Uma pergunta que a Cecília fez ali, ela perguntou se a psicoterapia online ela é efetiva, ela é a mesma coisa que está presencial? Como é que você encara isso? Tá. Tem eficácia, não é para todo mundo. Primeiro, não é para todo paciente. Segundo, não é para todo psicólogo, psicanalista, né? Uhum. Assim como psicoterapia de grupo, né? Também não é para todo mundo, não é para qualquer um. A psicoterapia online. Em psicanálise a gente usa o divã, né? Aquele móvelzinho que já todo mundo, quando pensa em psicanálise, pensa você deitado ali naquele móvel. Aquilo é justamente para suspender o olhar. Para a pessoa poder olhar para onde importa. Em vez de ficar olhando para minha cara, aliás, só que eu queria dizer assim, a gente não está reparando o quanto que a câmera está sendo nociva no tempo de pandemia. Por quê? Primeiro, se eu estou conversando com você, eu não tenho que estar preocupado em estar enquadrado aqui. Né? Você se vira para olhar para mim. Quando eu estou conversando pela câmera, eu tenho que ficar me policiando para estar enquadrado. Isso é um horror. Eu acho um horror. Né? Segundo, essa porcaria desse espelho que fica o tempo todo nas conversas que a gente faz online. Você tem que ficar se olhando. Se você parar para contar a quantidade de horas por dia que você fica se olhando hoje, que você se olhava antes, você vai se surpreender. E é um torre, está o tempo todo regulando a própria aparência. Isso está afetando, né, a nossa vida, tá? De maneira negativa. E aí, assim, o divã já suspende o olhar para você olhar para suas fantasias, para você olhar para você mesmo, esquecer que tem alguém ali com você. A ideia é que o psicanalista seja tipo o grilozinho da consciência que fala ali, que é uma voz que vem do além, né? É para mudar a forma de relacionar com alguém. Então, para as pessoas que já estavam fazendo análise no divã, fazer psicoterapia por telefone não muda muito. A minha analista foi para Portugal antes da pandemia. Né? Eu tenho a felicidade de ter um divã no meu consultório. Então, eu deito no meu divã, põe meu fone de ouvido, e para mim é quase como se eu estivesse lá no consultório dela. Né? Quem já estava no divã comigo consegue fazer bem por telefone. Quem não estava, eu faço por vídeo. Para algumas pessoas colou, para outras pessoas não colou, não se sentem confortáveis com isso aqui, não se sentem com privacidade em casa, né? Às vezes tem que ir para um carro na garagem, dar uma volta na rua, parar em outro lugar, né? Às vezes a porta não é suficiente para oferecer uma sensação de privacidade, enfim. E para algumas pessoas, para alguns tipos psíquicos, esse tipo de distanciamento, né, é muito aflitivo, é melhor não insistir. Né? Como funcionaria uma análise presencial? Não. Tem um troço que falta. Né? Tive mais de uma situação com pacientes onde eu disse assim, bom, então vamos nos encontrar presencialmente. Eu atendo uma quantidade pequena presencialmente, né? De máscara, janelas abertas, né? Álcool em gel, aperto de mão só depois da vacina, essas coisas todas, né? Com todo o cuidado que a gente pode ter, e também não todo mundo. Eu não vou atender todo mundo, porque aglomera demais também, é muita troca de gente no consultório, não é seguro, né? Mas algumas pessoas precisam se sentir olhadas,
né? Precisam ver que você existe ainda. Algumas pessoas me disseram. Às vezes eu me pergunto se você existe ainda, Eli, ou se você é uma voz que está no meu celular aqui, uma máquina me respondendo, né? É, né? Para cada um, a falta é diferente, né? Entendo. A Tayane fez uma pergunta aqui sobre aceitar demais não pode ser prejudicial, se for preciso mudar algum comportamento. A gente estava falando aceita que dói menos. Mas acho que a gente estava falando de outra Acho que é coisa. a aceitação de si. É. Não aceitação da imposição do outro, aceitação de si. Uhum. Né? É essa que é a questão. Por exemplo, vou pegar um exemplo muito falado ultimamente, né? A questão da homofobia da pessoa LGBT, né? Ou da transfobia da pessoa trans. Né? Os gays, né? As lésbicas que viviam no armário. Né? Isso é uma autorrecusa, você não está em aceitação com alguma coisa do seu desejo. Né? É desse tipo de aceitação que eu estou falando. Tá? Não é de aceitar a intervenção do outro. Né? O outro você pode dispensar. Às vezes você acha que pode e não pode. Também tem isso, tá, gente? Não sai rompendo com todo mundo aí, não, antes de olhar direito. Porque, para voltar lá no comecinho da live, né? Às vezes a gente não sabe, né, o que faria falta. Sabe essa coisa de você só vai dar conta que só vai sentir falta quando perder? Né? Não é bem isso. Não é que você só vai sentir falta quando perder. É que você só vai saber que você tinha depois que você não tem mais. Antes não. Era o pano de fundo da vida. Então, também vamos com calma aí. A gente escolhe a doença com que a gente vai casar, né? São processos complexos. O ser humano é muito complexo, relações são complexas, então acho que a psicologia está no meio disso tudo. Para a gente finalizar, né? A ideia das lives eram para um público adolescente, né? Apesar de ser aberta a todo mundo. E, assim, trabalhando com adolescentes, a gente percebe que é uma fase de vida muito, muito complicada. Acho que todas as fases são complicadas, mas é uma fase muito peculiar, vamos colocar assim. E eles têm, assim, quando você passa por essa fase, você tem que fazer escolhas, você tem tanta coisa, você quer se entender, você quer se relacionar com o outro, você quer estar num grupo social, e para eles está sendo, eu não sei, né? Mas assim, eu tenho a impressão de que para eles está sendo mais difícil, sabe? Porque eles precisam da socialização, eles precisam estar próximos, estar num grupo, até para se entender como pessoa. E aí eu tenho essa impressão de que para eles é muito difícil, e a gente já vinha identificando certos transtornos de ansiedade e dificuldades, mesmo quando a gente estava trabalhando presencialmente. E como que fica agora, né? Longe deles e tudo mais. Então eu queria que você desse algumas dicas sobre como eles principalmente, mas a gente em geral, podemos ficar mais saudáveis, o mais saudável possível, né? Que dicas, que a gente pode fazer para... As duas primeiras dicas importantes que eu preciso dar. Primeiro que vai passar e segundo que vai passar. Primeiro vai passar a pandemia, segundo vai passar a adolescência. Fiquem tranquilos, né? Vão sair desse inferno na vida de vocês. Terceira dica, relacionamento amoroso é um inferno mesmo. Vão com calma, né? Não é porque o outro te odeia, não é porque tem nada de errado com você, é aflitivo, vocês vão errar antes de acertar. Quando acertarem, vão descobrir que erraram também. Então vai com calma, não tem pressa, não tem muita exigência aí. Esses são alguns pontos, né? O outro ponto outros pontos que são muito práticos, que é bobo, mas tem que ser dito. A gente precisa de sol, vitamina D, isso além de estar associado com uma certa proteção contra o próprio coronavírus, contra a Covid, também está associado com agravamento de quadros depressivos. Né? O que é sol? Né? Sol torácico, pegar sol no tórax nu de preferência, né? Mas, enfim, se não der um sutiã, um biquíni, enfim. Bota no Google qual é o tempo que você tem que tomar esse banho de sol para ativar a produção de vitamina D. Outra coisa, né? Faça algum tipo de atividade física. Pode aglomeração, dê máscara, não faça esforço físico muito grande para você não ficar umedecendo máscara, né? Caminha, dá uma pedalada, sei lá, em casa, né? Se mexe um pouco, bota no YouTube aí de algum tipo de personal, faz um pouco de exercício, que faz diferença. A gente vai se sentir um pouco hamster correndo na rodinha mesmo, e é isso que está acontecendo com a gente.
mas é melhor correr na rodinha do que não correr. Não dá para estar solto ainda. Esperem para voltar para o Tinder. Desinstala. Né? Quem não tem parceiro, não sai catando um novo agora. Tá, eles não vão me escutar, eu sei. Né? Por quê? Só vai resultar em sofrimento. Ou você não vai poder encontrar, ou vai encontrar e pode se contaminar. Né? Se não se contaminar, pode ficar com medo de se contaminar. Se nem se contaminar e conseguir se encontrar, vai ser ruim de qualquer jeito. Relação não é bom. Não vai ser bom assim. Calma. Não tem pressa. As fantasias são melhores, às vezes, do que a gente tentar apressar as coisas desse jeito. Vai dando um tempo. Deixa para experienciar, experimentar as relações novas daqui um tempinho. Que dá para sair para conversar com um amigo, para desabafar, falar mal do outro. Né? Agora vai ficar tudo mais celular na sua vida, para ficar fofocando com a amiga, né? Falar com os brothers, o que está acontecendo. E celular deixa tudo registrado, aí alguém bate print, aí compartilha, aí começa a circular foto do que você disse. Né? Não entre nesse drama. Né? Faz exercício, come bem, bebe bastante líquido, tenta ver outras atividades que sejam legais para você de lazer, né? Vai ler alguma coisa, vai assistir alguma coisa. Eu sei que tem tédio, não tem jeito. Né? Cria uns grupos de amigos aí para bater papo. Evita essa relação constante com a câmera, seja do selfie, seja da live, né? Seja do Zoom, do Google Meet, do que quer que seja. Né? Se for fazer, tampa a tela aí, né? Fecha seu espelho. Imagina, a gente já criticava o uso de selfie, né? O tempo todo a pessoa lá tirando selfie. Que é foto. Agora a gente está com selfie de vídeo. É TikTok, é YouTube, é live, né? É reunião. Nossa, que horror. Né? Se atentem a isso. Né? E na medida do possível, né? Recupera um pouquinho algum contato que você pode ter com alguém. Se a pessoa estiver se cuidando, se as pessoas que moram com você concordarem. Né? Enfim, já sei que tem muita gente que está trabalhando, que está na rua, já estão expostos mesmo. Mas, assim, estar exposto não significa que você pode se expor a qualquer coisa agora. Né? Uhum. Continue se cuidando. É isso. E se ficar muito sofrido, né, tá se cortando, tá sentando a cabeça na parede, tá pensando em se matar, né, acha que essa vida não tem sentido, que é só sofrimento, dor, o que eu faço da minha vida? Procura algum profissional, né, de tratamento, qualquer. Pode ser o médico, pode ser o psiquiatra, pode ser o neurologista, pode ser o psicólogo, pode ser o psicanalista, né, pode ser o terapeuta holista. O SUS tem serviços de saúde mental, aí depende do município, municípios com mais vontade política, com mais dinheiro, tem uma oferta maior. Vitória tem psicólogos em unidade de saúde básica, além dos centros especializados. Né? Vila Velha tinha, não sei como é que está, mas era pouco para demanda. Cariacica também é uma realidade difícil, enfim. Mas o seu município deve ter algum tipo de encaminhamento da saúde mental. E tem muito psicólogo, né, especialmente pelo tempo de pandemia e com a possibilidade das terapias online, que você pode fazer terapia com alguém de outro município, se for difícil no seu, ou de outro estado, às vezes até, né, que está fazendo a tal da clínica social. Reserva algumas vagas no seu horário, na sua agenda, para atender por um preço mais fácil de pagar, né, para que algumas pessoas tenham acesso. Então, também é uma coisa que pode ser procurada. Né? Não sei indicar ninguém em especial, né? Pode ir procurando nos grupos de psicologia, nos grupos de psicanálise, né? Nos perfis profissionais de cada um. Né? E o SUS tem. Tá? O SUS tem profissionais. Não sei se vai ter vaga a tempo, mas tem. Qualquer coisa você fala que você quer se matar, que eles botam você na frente. Assim. Faz um showzinho. Acho que era isso, né? Você me lembrou uma tirinha muito engraçada que tem. Se hidrate e tome sol. Você é basicamente uma planta com sentimentos complexos. Com menos capacidade de encarar a vida do que a planta. Esse aqui é o nosso ponto. Então acho que é isso. Acho que a gente vai ter que fazer outra live com você, porque a galera tá pedindo aqui live toda semana com você. Então você falou muito bem, você fala muito bem, explica muito bem. Muito carismático. Obrigado. A galera gostou bastante. E a gente tem que finalizar, né? Porque senão fica muito grande. Infelizmente, senão a gente fala aqui conversando. Surgiu várias perguntas aqui na minha mente, mas tá falando aqui, ó, 26 segundos restantes. Então, vou finalizar. E muito obrigada pela sua participação. Trabalho.
Boa sorte, espero que todos vocês saiam vivos da pandemia. Precisamos, amém. Tchau, Obrigada, obrigado. tchau, tchau.